ela era uma mulher viúva, jovem, e que optou por estar com Noemi e a servir ao Deus vivo. Ruth decidiu seguir a sua sogra, Noemi, para uma terra que ela não conhecia, porque ela decidiu ser fiel, ser bondosa e servir ao Deus vivo, servir ao Deus de Israel, que era o Deus de Noemi. Porque Ruth diz assim para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. E quando nós fazemos uma aliança com o Deus de Israel, ele é Deus de aliança. Ele também faz uma aliança conosco. E Ruth então chegou ali na terra de Belém, era uma estrangeira naquela terra. Mas Ruth tinha qualidades que nós precisamos aprender com ela. A primeira qualidade que nós precisamos aprender com Ruth é que Ruth era determinada. Ruth decidiu ir embora com Noemi e nada nem ninguém ia impedir Ruth da sua decisão. Ela decidiu servir ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Outra característica de Ruth é que Ruth era corajosa. Ruth não comia o pão da preguiça. Ruth chegou em uma terra desconhecida, em uma terra estrangeira. E ela procurou saber onde tinha trabalho. E naquela época, um dos trabalhos que as mulheres faziam era ajudar a colher espigas, colher trigo, colher cevada. E ela procurou saber onde tinha campos para que ela colhesse, para que ela se apresentasse, para que ela trabalhasse. E ali ela ficava colhendo, as migalhas que sobravam, eram as espigas velhas, as espigas ruins que eles não pegavam, eram os restolhos que eles deixavam para trás, que não serviam mais para negociar, eram as espigas que elas colhiam, que Ruth estava colhendo. Mas ela estava indo buscar o pão para ela e para sua sogra, que já era velha, que já era de idade, porque ela prometeu cuidar da sua sogra. E Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele trabalha através de nós, ao nosso favor. Ele abre portas onde não tem, ele fecha onde tem. Precisamos acreditar nesse Deus que servimos. Ruth usou de benevolência para com a sua sogra e para com seu marido. E agora ela tinha ficado viúva, mas ela decidiu deixar a sua parentela para não deixar Noemi, que já era uma mulher velha, vir sozinha para a sua terra. Ruth propôs no seu coração cuidar da sua sogra. Isso é um ato de bondade, é um ato de generosidade. Será que temos essas características de Ruth? Características de bondade, de generosidade? Precisamos cultivar essas características em nós, porque nós já temos todas essas características boas, porque somos a imagem, a semelhança do Criador, mas por causa do pecado essas características são abafadas em nós, por causa dos ensinamentos desse mundo, essas características são abafadas em nós, por isso nós precisamos cultivar, sermos cheias com o Espírito Santo. Eu acredito que Ruth sabia se portar com decência, com discrição. Aquela jovem viúva que era benigna, que era bondosa e que agora se mostrava corajosa, destemida. Toda mulher precisa de segurança, precisa de proteção. E o nosso Deus nos dá provisão e proteção. O Senhor galardoe o seu feito. Qual feito? Que ela tinha sido uma boa esposa, uma boa nora e que ela tinha decidido servir o Deus de Israel. Esses eram os feitos que se ouvia de Ruth, que ela era uma mulher íntegra. O Senhor galardoe o seu feito e seja cumprido o seu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. O Deus de Israel é um Deus que nos recompensa pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. O Deus de Israel é um Deus que diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe a quem quer servir. Somos nós que escolhemos a quem queremos servir. Precisamos sair da inércia.
Precisamos nos achegarmos a Deus, precisamos ter intimidade com Ele, ouvir a sua voz e colocar em prática aquilo que Ele colocar em nosso coração. Enquanto não agirmos, não veremos o favor de Deus em nós. Ruth estava agindo. Ruth não acordou e ficou na cama murmurando: ai, quem vai me dar comida? Quem vai me ajudar? Agora eu sou viúva e tenho que cuidar de uma velha. Não! Ruth levantou, se vestiu, lavou o rosto e disse para sua sogra, Ruth era submissa: olha, permita que eu vá trabalhar nos campos para trazer comida para mim e para você. Ruth tinha autorresponsabilidade, ela era saudável. Quantas vezes nós vemos as pessoas esperando só do outro, querendo que o outro faça por ele? É eu que preciso fazer por mim e pela minha casa. Precisamos largar a preguiça, largar a conveniência, largar a zona de conforto e levantar e ir em busca daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos e, acima de tudo, que nós precisamos. Precisamos ter atitude, que precisamos ter estratégias, que precisamos ter conhecimento. E Ruth falou assim para Noemi: tudo quanto me disseres farei. Outra característica de Ruth, Ruth tinha um coração ensinável. Quando nós não temos um coração ensinável, fica difícil receber ajuda. A ajuda só é para quem tem um coração ensinável. Precisamos reconhecer quem sabe mais do que nós. Precisamos reconhecer as pessoas mais experientes. Ruth sabia que Noemi era mais experiente do que ela. Noemi já era uma senhora experiente da vida. Ruth agora, ela não era judia, ela era uma moabita, ela era uma jovem viúva, e eu acredito que muito bonita. Ela se posicionou como uma mulher de valor. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Todos ali sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa, que Ruth era uma mulher de valor. Ela era sim uma viúva, mas ela honrou o seu marido enquanto ele viveu. Depois que ele morreu, ela honrou a sua sogra. Agora ela veio para uma terra desconhecida, ela se converteu ao Deus de Israel. Ela era uma mulher corajosa, todos os dias ela se levantava pela manhã, ela ia para o campo, colher as espigas. Ruth era corajosa. Esse mês de março eu tirei para ler sobre as mulheres da Bíblia, para aprendermos com ela. Não podemos aprender com essas mulheres feministas do século XXI que têm destruído a família. Mas que aprendamos com mulheres de princípios, com mulheres de valores. Com as da Bíblia também, mas também com muitas mulheres hoje, do nosso tempo, que estão entre nós, que têm princípios, que têm valores, que obedecem à palavra de Deus. É nessa que nós precisamos nos inspirar. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa sua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem fostes, quer pobres, quer ricos. Ruth não era interesseira. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth tinha testemunho, Ruth sabia se portar. Ruth, ela não ficou em casa orando e falando se Deus quiser, murmurando. Ela tinha motivos para murmurar. Eu sou viúva, cuidando de uma velha agora, não tenho um emprego, não tenho um trabalho, né? Era essa a realidade de Ruth. Mas ela não deu desculpas, ela levantou de manhã, se arrumou e foi em busca do seu sustento. E quando nós agimos, Deus ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E foi isso que Deus fez na vida de Ruth. Quando ela decidiu fazer uma aliança com Deus de Israel e vir embora para cuidar da sua sogra, ela não sabia o que a esperava, mas ela fez uma aliança com Deus de Noemi. E quando nós fazemos uma aliança com Deus de Israel, ele nos surpreende. O Deus de Israel é um Deus que nos surpreende. Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos.
Mas Ele não faz por nós, Ele faz através de nós. E essa é a crença que nós precisamos mudar. Porque as pessoas querem que Deus faça por elas. Deus, Ele vai fazer através de você. Deus, Ele fez através de Ruth. Ele fez através de Noemi. Ruth não ficou em casa se lamentando, ela saiu. Ela foi agir, ela foi buscar a sua provisão. E lá ela encontrou, junto com a sua ação, junto com a sua crença, junto com o seu sentimento, que não era um sentimento de murmuração, não era sentimento de inveja, mas era sentimento de alegria, de gratidão por estar viva. E por agora conhecer o Deus vivo, conhecer o Deus de Israel. E agora ela estava habitando junto com o povo do Deus de Israel. E agora ela estava tendo a oportunidade de ter experiência com esse Deus de Israel. E é isso que Deus quer que eu e você tenhamos, experiência com Ele. Não dá para caminharmos com esse Deus se não tivermos experiência com Ele, porque Ele é uma pessoa. Nós não o vimos, mas nós o sentimos. E Ele quer se revelar a mim e a você, mas é preciso que eu me posicione, que você se posicione. Como, Rose, eu me posiciono? Lendo esse livro e obedecendo. E para isso, Deus tem levantado homens e mulheres para ensinar, para ministrar sobre esse livro. Porque é somente através do conhecimento desse livro que você vai ter vida e vida em abundância. O que eu posso adiantar para vocês aqui, que Ruth, Jesus, ele veio da descendência de Ruth, porque Ruth se posicionou. Porque Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, fazer uma aliança com Ele. Decida hoje fazer uma aliança com Deus de Israel. Ruth não sabia o que a esperava. Ruth não sabia que o Salvador do mundo viria da sua descendência. Mas ela simplesmente agiu. Ela simplesmente fez o que precisava ser feito na hora que precisava ser feito. Ela não ficou dando desculpas. Ela não ficou procrastinando. Ela não ficou reclamando. Ela foi fazer o que cabia a ela fazer. E quando nós fazemos o que cabe a nós fazer, Deus faz o que cabe a Ele fazer, através de nós. Fica mais leve quando fazemos com Ele e para a honra dEle. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir os propósitos de Deus na sua vida, assim como Ruth cumpriu. Aprendamos com Ruth, leia depois novamente o livro de Ruth, internalize essas características de Ruth em você, escreva quais são as características de Ruth. Ruth, ela era determinada, ela sabia o que ela queria, Ruth era corajosa, ela não procrastinava e Ruth tinha um coração ensinável. Essa é, dentre outras, mas as que mais se destacou aqui no livro, são essas 3 características. Determinada, corajosa e tinha um coração ensinável. Ruth estava disposta a aprender. Aprendamos com Ruth. Você do YouTube, não se esqueça de deixar o joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa um comentário aqui abaixo. Quais as características que você tem que se parece com Ruth? Ou que se parece com outra mulher que você admira? Com qual mulher você tem aprendido? Precisamos conviver com pessoas que nós admiramos. Porque nós somos a média das pessoas que nós andamos. Ruth tornou a média de Noemi. Uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus. Uma mulher que serve ao Deus de Israel. Esse é o meu desejo para você, mulher, nesse mês de março. Que você seja sábia, que você seja corajosa, que você tenha um coração ensinável e que você sirva o Deus de Israel. Que você sirva o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, para que você tenha vida e a tenha em abundância.